Olá, eu sou o professor Glauco Santos, do Telecentro Municipal de Camanducaia. Nesta aula, vamos terminar de montar a nossa tabela de gastos pessoais. Considerando as aulas anteriores, temos até o momento a seguinte tabela. Perceba que temos até agora o título, minha primeira planilha, que está ocupando 4 colunas da linha 1, a coluna A, B, C e D. Por quê? Porque usamos o comando de mesclar. Na linha 3, temos o seguinte: produto na coluna A, preço na coluna B, quantidade na coluna C e total dos gastos na coluna D. Para fazer este total para todos os itens, sapato, camisa, meia, short, nós montamos uma fórmula na aula anterior. Caso não tenha visto a aula anterior, por favor, procure por ela aqui no canal do Telecentro Municipal. Tabela de gastos pessoais. Nas aulas anteriores aprendemos a mesclar as células, como acabei de dizer, para criar um título. Depois aprendemos a definir o conteúdo como moeda da célula. É quando nós dizemos que aquele valor numérico dentro da célula é correspondente a uma moeda, ou seja, um dinheiro, aqui no caso o real. E por fim, aprendemos as operações matemáticas para trabalhar com o conteúdo da tabela. Com este conhecimento em mente, já é possível darmos prosseguimento na tabela e seremos capazes de gerenciar a tabela de gastos pessoais. O próximo passo será criar uma tabela para gerenciar os valores que recebemos. Note, atenção nas linhas utilizadas, pois esta tabela ela ficará abaixo da tabela de gastos. Então, o título Meu Pagamento ficará na linha 11. Atenção nas mesclagens da célula, porque o título irá ocupar 4 colunas, coluna A, B, C e D, da linha 11. Aqui vamos fazer uma soma. Por quê? Na linha 12, eu disse o quanto eu recebi de vale esse mês. Na linha 13, eu disse o quanto eu recebi de salário esse mês. E na linha 14, eu vou fazer uma soma. Vou somar o vale mais o salário para saber o total do meu pagamento dentro de um mês. Para fazer esta soma, vamos usar a fórmula que aprendemos nas aulas anteriores, que é igual, lembre-se, toda conta tem que começar com igual. Toda operação matemática começa com igual no Excel. Então, inserimos igual D12 mais D13. Por que D12 mais D13? D12 é coluna D, linha 12, ou seja, R$250. É a célula que diz respeito a esse valor. A célula D, coluna D, linha 13, diz respeito ao salário, 1.200. O que você está fazendo aqui basicamente? Basicamente está somando 250 mais 1.200. O resultado tem de ser 1.450. Preste atenção que aonde eu informei salário, vale e total, estas células também estão mescladas, porque elas estão ocupando a coluna A, B e C. O resultado então deve ser este. Note na coluna que está sendo apresentada no vídeo, a coluna D, de maneira específica, linha 14. O total está indicando que
meu pagamento total é de R$ 1.450. Só que tem um probleminha. Se começarmos a trabalhar na linha 11, ou seja, incluir o título meu pagamento na linha 11, irá ficar somente uma linha entre a tabela de cima e a tabela de baixo. Deixamos somente uma linha entre as tabelas, porém precisamos somar os gastos também. A gente tem que ter mais uma linha ali para a gente ter o total de gastos. Então vamos fazer o seguinte: leve o seu mouse até o número 10 no canto esquerdo da sua tela, no canto esquerdo da sua tabela. Clique com o botão direito em cima do número 10. O seguinte menu irá aparecer na tela com as opções: exibir, ocultar, altura de linha. Procure por inserir e dê um clique. Quando você der um clique no inserir, o que o Excel irá fazer? Quando você der um clique no inserir, o Excel automaticamente irá adicionar uma linha a mais. Note que a soma de pagamento continuou correta, pois o próprio Excel fez a alteração das linhas que você digitou para somar. Perceba que o título meu pagamento foi para a linha 12, vale, salário e total também desceram uma linha abaixo, e nem por isso a conta alterou. O total ainda é o mesmo, 1.450. Perfeito? Agora vamos mesclar as células para que o total ocupe a coluna A, B e C. O total de quem? O total de gastos, assim como está demonstrado em sua tela. Deixando a coluna D, a célula de forma mais específica D10, para que a gente consiga somar o total que a gente gastou comprando os itens. Atenção! Vamos somar 6 linhas de valores. E para isso vamos usar uma fórmula nova. Atenção nessa fórmula. Ela serve para somar um intervalo. O que é um intervalo? É a distância entre um ponto e outro. E como será realizado essa soma? Iremos inserir o comando igual na linha 10, coluna D, coluna D, linha 10. Depois inserimos a palavra soma, abrimos parênteses e dentro dos parênteses escrevemos D4, 2 pontos, D9, fecha parênteses e dá um Enter. Quando você usa dois pontos, você indica ao Excel que você quer pegar todas as células entre este intervalo, ou seja, da coluna D, linha 4, até a coluna D, linha 9, nesta reta, você quer somar o conteúdo. Então você usa os dois pontos para pegar este intervalo, o intervalo entre 4 e 9, na coluna D. O resultado deve ser exatamente esse. Esta é a soma do seu intervalo, ou seja, o valor de R$ 820. E ela ocorreu justamente porque usamos os dois pontos para somar um intervalo. Fim da 11ª aula. Obrigado por assistir o conteúdo e fique atento às novas aulas do canal.